Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia investiga a morte de rapaz durante assalto na Caxangá. Jovem assassinado a tiros dentro de um carro em Jardim Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 assassinatos em Pernambuco. 5 crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.511 assassinatos, sendo 1.390 no interior e 1.121 no Grande Recife. Sérgio Ramos Santana, um jovem, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Azul, no bairro de São José, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O mototaxista Veronildo Miguel da Silva, um homem com 44 anos, residente na Rua da Glória, no bairro Nova Cidade, em Escada, ele trafegava de motocicleta pertinho da residência dele quando foi assassinado a tiros. Ele ainda correu para dentro de casa, mas os caras foram atrás, seguiram ele e cometeram uma execução. E na casa da vítima, a polícia encontrou drogas, crack e maconha. O corpo do mototaxista Veronildo Miguel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um adolescente de 15 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Tenente Dantas, em Jurema, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Na Avenida Conde da Boa Vista, pertinho do posto de combustível BR, um ônibus que fazia a linha circular Conde da Boa Vista foi assaltado por um sócio suspeito armado com a faca peixeira que roubou o celular de uma passageira. Ontem à tarde, policiais militares conseguiram evitar que um homicídio fosse consumado no Alto dos Irmãos, em Caudalho, onde 3 elementos estariam tentando matar um desafeto. A polícia fez um cerco, mas os criminosos reagiram, houve troca de tiros, ninguém ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir, eles estavam fortemente armados, estavam espingarda 12, revólver e até um rifle. O alvo dos elementos seria o irmão de um tal de Tiago Tetel. A polícia continua no encalço 2 elementos. Fábio José Alves da Silva, com 22 anos de idade, conhecido pelo apelido de Duca, residente na rua Bela Aurora, no Alto da Jaqueira, em Catende, na Mata Sul do estado. Ele foi arrastado da residência dele por homens desconhecidos e assassinado com tiros de espingarda 12 lá na rua, pertinho da residência dele. 2 dos suspeitos foram presos. Um suspeito foi preso e um adolescente apreendido. O jovem preso envolvido neste caso foi o Gabriel Trajano Santana do Ó. E o corpo de Fábio José Alves da Silva, do Duca, foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Estão ligados com a gente aqui na Jornal Jorge, na rua Nazaré da Mata, no Morro da Conceição. Valquíria do Fórum de Jaboatão e a conhecida Cláudia Raia da Vila Rica, o comissário Claudionor e a esposa da Dona Estela e toda a família da 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. De Jair Cabeça Branca, Mauro, Mutuca, Zinho e Tão Doido, e a irmã de Tão Doido, Helena do Bar, na rua Rubi, nos Torrões. Pedro Chaves também está sintonizado na Jornal. No Alto do Zé Bonifácio estão lá Tom da Quitanda, Marroco, Adelson do Açougue no terminal de ônibus e Zé Ganso do Mercadinho JP Alimentos. João Batista de Siqueira Alves Júnior, conhecido como Siqueirinha, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em frente à escola polivalente localizada na rua Antônio Remígio da Silva, em Custódia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. José Fábio Rodrigues, de 32 anos, residente na Travessa da Rua 7, na Coab, em Itabira, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Avenida Antônio Pereira, lá em Itabira, em frente a uma equipadora de carros. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. E ele, o José Fábio, ainda correu para dentro do estabelecimento, mas foi perseguido e executado.
Yara Maria da Conceição, de 46 anos, residente na rua São Francisco, bairro da Estátua, em Lagoa Grande, no interior do estado, foi agredida a facadas pela companheira dela, Luzinete Maria Menezes da Silva, que não aceita o fim do relacionamento. Luzinete foi presa em flagrante e Yara foi socorrida no hospital local. Luiz Eduardo da Silva Vieira, com 35 anos, residente na rua Ribeirão Branco, em Campo Grande. Ele foi baleado na rua Francisco Ferreira, rua Franco Ferreira, em São Martim, por marginais que ainda reagiram e atiraram contra a polícia militar. O Luiz Eduardo ficou ferido e foi levado para o hospital Getúlio Vargas. E com ele, para surpresa da polícia, o Luiz Eduardo estava armado, estava com um revólver. Polícia investiga a morte de rapaz durante assalto na Caxangá. Jovem assassinado a tiros dentro de um carro em Jardim Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, faleceu ontem um ouvinte aqui da Rádio Jornal, o senhor David Lia. Ele morava na rua Cecília Monteiro, Jardim Santa Rita, Olinda, e ele era pai de Júnior, era amigo de Walter, no necrotério do Hospital da Restauração, e também de Tonho, do supermercado Laís, do Vasco da Gama. Nossos sentimentos. E ontem à tarde foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, o advogado Dr. Francisco Fragoso, que era advogado do Sindicato dos Vigilantes e também de Asseio e Conservação. Em Camaragibe, ontem pela manhã, foi sepultado no cemitério lá o comerciante e professor do Senai, Marcos Barbosa, que era proprietário do restaurante Pajaraca, localizado no sítio dos Pintos. Ele era esposo de Cleonice. Nós desejamos aí nossos sentimentos aos familiares do Marcos Barbosa. Rivaldo José da Silva, de 21 anos, residente na Primeira Travessa Maria Luísa, em 2 Unidos, foi baleado por elemento desconhecido e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Os aniversariantes de hoje, quinta-feira, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Oliveira, conhecido como Bola de Fogo. Ele mora na Vila do Ipicep, está completando 53 anos de idade e toda a família vai se reunir com ele. Felipe está completando hoje 34 anos, mora na rua São Bento, no Alto do Buriti. A festa será na praça lá da rua São Bento, com a participação dos amigos dele, Gordo, Bado e também a turma da praça e ainda Amaro Oliveira, que trabalhou no IML. Paulo Germano Nery de Souza está completando 4 aninhos. Ele mora no conjunto residencial Vila Real, em Jardim Paulista. Paulo Germano é filho de Paulo Tiago e de Elane. Os avós do garoto, os avós paternos, Sargento Nery Suzana, e os avós maternos, o capitão PM Souza e Dona Socorro. Quem também está aniversariando hoje é Carlos Gomes da Silva. Ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é o Edmilson Miranda. Agora os aniversariantes da MERP-PMVM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. O Major Severino Belo de Souza. Os tenentes Diarone Estevam Vilela e Manuel Martins Arruda. Os sargentos Francisco João da Silva, Manuel Gomes de Andrade, Célio Rodrigues Baracho. Os cabos Severino Tavares da Silva Neto, Agostinho Vicente Ferreira e Eugênio Martins Pacheco. A pensionista Eliette da Silva Gomes e também Rosilene da Silva Moura estão aniversariando. Nadson Freitas Borges de Melo, de 30 anos, residente na rua Compositor Edgar Moraes, no Brejo da Guabiraba. Ele sofreu queimaduras, foi agredido, danaram o álcool dele, tocaram fogo e ele foi socorrido na emergência do HR. Luciano José de Melo, de 55 anos, residente em São Lourenço da Mata, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Tem mais gente sintonizada aqui na Jornal. Os funcionários do Big Bom Preço de Casa Forte, inclusive Samuel e Marilene do Caixa 5, Gil do Depósito na antiga Rua da Petite em Água Fria, a turma do Córrego Genipapo, Lisboa, o Touro, Presidente do Vampiro, o Vice-Serpa, nosso primo Sargento Fernando, João Batista, o Joãozinho, Zenon e também Craúna e Vadinho do Bar, é o Vado Lobo Solitário. E na Rua Popular estão lá Nenete, toda a família, inclusive os filhos
André e Alexandre. Na rua Maria Malha, na Macaxeira, Palhão, Topogígio, Valcírio Depósito, Luci, Lúcia, Joperino, Dudé, Renato Mazarope, Darquejane, Mazinha, Manca Rosa e Romero, marceneiro da sandália Cor de Rosa. Os trabalhadores do cemitério de Casa Amarela, Alberto, Avani, tem também Valéria, diretora, Cíntia, Elisângela, Sebastiana e também Baleia, Gilberto, Mi, Jorge e o DJ Guedes. E no cemitério de Santo Amaro, Everaldo e o DJ Piti. O médico Dr. Marcos Barreto, chefe dos queimados do HR, todos sintonizados lá no HR com a gente. O diretor Dr. Miguel Arcanjo, o vice Roberto Natanael, os médicos Severino César, Wellington Brum e também os amigos Cláudio Torres e o Defonso, o assessor de lá de imprensa, e Marquene, que é filho de Dona Terezinha, que mora no Cabo de Santo Agostinho. O advogado Dr. Edilson Gondim, Adriano da Feijoada do João Ipicep, Renato Vasconcelos do Coração de Leão no Curado 4 e o advogado Dr. Paulo André, filho do publicitário e radialista Paulo Lima. Na Macaxeira estão Lulete, o comissário Oziel e a esposa Flávia. Marcos e Sueli são dançarinos da Cobal de Casa Amarela. Os irmãos Heriberto do Ouro e Sargento Léo do time independente da Campina do Barreto. Fernando Mondionce e a família estão lá em Jaboatão. Décio da Clínica Endógeno, na rua Henrique Dias, na Boa Vista. Lutero está no Engenho Managuape, a turma do Chumba, do Campo do Leão na Macaxeira, Chico Pé de Pano, Almírio, Sargento Brasil, com a esposa Jane, Anderson Gugu e Tatiane e o casal em Nova Descoberta, Heraldo, guarda municipal do Alto José do Pinho, Nega está em São Martins, são os pais de Alexandre, estão comemorando lá um aniversário, Marli e a filha, Edinalva no Managuape 2, em Goiânia, Tejuco Papo, Nininho e a esposa Ana, a mãe dela, da Ana, Anitta e o padrasto Nido, Nido Cajarana, todos residentes em Igaraçu. E também Trajano está lá no bairro de Campo Grande. Diego Barbosa Carneiro, de 33 anos, residente na rua Padre Biapina, no Sancho, foi agredido a facadas na avenida Engenheiro Abdias de Carvalho por elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lúcia Marisa da Silva Araújo, que reside em Macaparana, foi trazida para Recife para o HR, muito machucada, vítima de um acidente de motocicleta. Diógenes Pereira Filho, 70 anos, residente na rua Oscar Tolentino de Oliveira e Moreno, sofreu um acidente de motocicleta e também foi trazido aqui para Recife para o HR. Rosália da Silva Ferreira, 21 anos, residente na rua Oscar Tolentino de Oliveira e Nazaré da Mata, sofreu um acidente de motocicleta aqui no Recife, na Ponte do Pina, e ficou muito machucada, sendo trazida para a emergência do HR. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia investiga a morte de rapaz durante assalto na Caxangá. O rapaz assassinado foi Paulo Biratã Figueroa Nogueira, que tinha 28 anos de idade. Ele foi morto a tiros dentro do veículo dele, um Gol Prata, no momento em que ele chegava para comprar água mineral em um depósito na Avenida Joaquim Ribeiro, em frente ao condomínio residencial Marcos Freire, no bairro da Caxangá. Ele, quando percebeu que 3 elementos estariam assaltando a empresa Mineração Alto Caxangá, do outro lado da avenida, deu partida no veículo, mas um dos suspeitos foi atrás e atirou nele. Os criminosos haviam rendido os funcionários do depósito, roubado os pertences das vítimas, inclusive dinheiro do cofre. Os assassinos fugiram em um carro que logo depois foi abandonado a cerca de 500 metros do local do crime. E a polícia continua investigando o caso. E atenção! Jovem assassinado a tiros dentro de um carro em Jardim Prazeres. Tiago Bezerra de França, com 24 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro do veículo dele, em veículo de uma locadora que ele havia locado. Ele foi morto dentro deste veículo na rua São Cristóvão, na comunidade Areeiro, em Jardim Prazer, em Jaboatão dos Guararapes. Elementos que estavam no banco de trás do carro, gente possivelmente conhecido dele, teria cometido o crime. A motivação é ignorada e o corpo de Tiago Bezerra de França foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.